Sodré Neto. E eu tô aqui subindo essa pedra que estão me vendo aqui. Mentira, né? Mas tudo bem. Bom, eu vim aqui falar sobre o catastrofismo de impactos, né? A teoria neocatastrofista de impactos. Primeiramente eu quero mostrar como é que essa teoria nasceu, tá? Essa teoria, que é a teoria de que a Terra sofreu uma chuva de impactos recentemente. Como que ela nasceu? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que vocês têm a página, não, aqui é o grupo Genética e Entropia, aqui tem a página do artigo que a gente está montando. Logicamente que a gente está colocando vários dados aí, vamos depois filtrar, testar com professores, com especialistas em cada ponto que a gente fala, e depois de bem sabatinado o assunto, a gente vai tentar publicar. A gente já tem convite para fazer publicação disso e vamos publicar um artigo sobre essa hipótese, tá bom? Bom, que mais? Agora vamos ver aqui a história do artigo. O primeiro passo, assim, que fez surgir esse artigo foi a publicação desse artigo científico na Academia Publishing. A Academia Publishing tem vários jornais, como vocês podem ver aqui em cima. Tem B3, B4, essa Research EC, ou seja, é uma revista de pouca relevância. Mas esse segundo autor aqui, Everton, ele chegou para mim e falou: Sodré, eu vou te ajudar a organizar, a publicar alguma das suas ideias, porque eu publicava só em blog. E ele organizou e fez essa publicação aqui. Eu dei o título Especiação em Tempo Real, em tempo histórico arqueológico, né? As espécies mudando até em tempo real. Você pega, por exemplo, um peixe compridinho. Esse é um exemplo lá do Pina, lá da USP, lá num debate dele com o Dr. Naur Souza, que foi meu professor durante 1 ano e meio de geologia, catastrofista. Então, ele dá um exemplo muito interessante num debate de um peixinho compridinho, que tem uma enchente, aí forma um laguinho assim do lado do rio, aí uns peixes vão para lá, a enchente acaba, fica isolado as populações de peixe no rio, compridinho, nadando, e os peixinhos do laguinho vão ficando gordinhos, né, porque eles ficam em água parada. Daí a pouco forma uma nova espécie, essa espécie do laguinho não mais cruza com a espécie do rio, os compridinhos. Então a especiação ocorre até em tempo real, tem esse exemplo que o Pina deu e tem vários outros exemplos. Ocorre em tempo histórico arqueológico, você vê nos relatos arqueológicos relatando comportamento, tipos de animais que existiam há poucos milênios atrás, né? Aves gigantes. E hoje a gente tem tipo um descendente em miniatura daquilo hoje. Então você vê uma especiação, vê a fundação de uma espécie atual que tem um parentesco com um animal que já existiu e foi relatado na arqueologia e na história. Então temos especiações, mudanças morfológicas, a gente tem em tempo real também. Você pega uma maçã na Argentina, planta no Nordeste, você tem mudança morfológica, né? Então você muda tanto a morfologia, a forma do ser vivo ao mudar o ambiente, quase todos os 99,9% dos seres vivos, plantas e animais, mudam morfologicamente em relação ao ambiente. E a mudança do ambiente pressiona também, às vezes, a fundação de novas espécies que são percebidas em tempo real, em tempo histórico arqueológico, mas não são percebidas no tempo geológico, nos estratos geológicos. Elas estão tudo repetidas em estase morfológica, repetindo a mesma forma
e surgindo pronta e desaparecendo e acabou. Então, assim, esse contraste, que na literatura científica é chamado de paradoxo da estase morfológica, é o assunto desse artigo aqui. Tá? Eu sou o primeiro autor, vem o Everton, e a menina aqui que sofreu maior pressão, tadinha. Estava grávida, o pessoal da patrulha darwinista falou: se você não tirar seu nome lá, você vai perder a bolsa de doutorado ou pós-doutorado, não sei. Aí a gente, não, ela só deu uma ajudinha e tal, para ver se aliviava a barra da Mariana, que é uma gênia, uma menina muito boa, e o pessoal pegou no pé dela aí, e a gente mandou recado para essa revista aqui. É uma revista meio irrelevante, tira lá esse artigo, tira o nome da Mariana, eles não tiraram, tinham colocado eu aqui no departamento de geologia, eu era só graduando de geologia, e deu mó bafafá. Ou seja, essas revistas, elas publicam em torno de 400 mil artigos, muitos artigos bons, outros nem tanto, e a acusação que se faz sobre as revistas é que não tem peer review, né? Revisão de especialistas no assunto que vai ser publicado. Nesse caso aqui houve revisão, assim, pelo menos o rapaz lá, o editor lá, teve revisão. O que houve mais de ruim foi que eles fizeram uma tradução automática para o inglês e botaram no PDF. Então fizeram um péssimo trabalho, a gente mandou o PDF revisado, eles não revisaram, realmente a revista é C, é nota C, tadinha. Mas para mim, que nunca tinha publicado nada em lugar nenhum, estava bom demais. E aí teve uma reação gigantesca da academia contra esse artigo aí. Falaram que eu ia botar à falência a Universidade Federal de Goiás, que eu ia prejudicar muito e tal. Mas, ué, que coisa é essa? Eu fiquei até assustado na hora e comecei a estudar mais o assunto, porque que ele levantou tanta poeira assim. Então foi mais ou menos assim que surgiu o artigo, esse artigo, essa teoria neocatastrofista de impactos. Por quê? Porque aí eu comecei a perceber que tinha outros cientistas falando a mesma coisa que esse Wolf-Eckhard Loning, do Max Planck, lá publicou um artigo muito semelhante ao que eu falo, um raciocínio dele é muito semelhante, e ele é um cientista assim, de peso. O artigo dele, de Dinâmicos Genômicos, não é muito bom, aconselho vocês a lerem. E ele vai falar muita coisa semelhante ao que eu tinha falado naquele artigo anterior aqui, o especiação em tempo real. Tá bom? Nesse artigo a gente vai citar, né, que o padrão fóssil de ter repetições de formas, a repetição taxonômica, fóssil e estratos geológicos diferentes, padrão fóssil de pobreza taxonômica comparado à grande diversidade taxonômica, muitas espécies hoje, e praticamente temos o mesmo número de padrões fósseis com os padrões corpóreos existentes nos seres vivos, ou seja, aumenta a biodiversidade, mas não aumenta o número de padrões corpóreos. Né? Isso eu me baseei num e-mail trocado com um doutor em paleontologia que defendeu tese orientada sobre Stephen Jay Gould. E o Gould é tipo assim o papa da paleontologia, ele já morreu tem pouco tempo, mas até na atualidade. Resumindo, esses padrões estão postos como evidência de sepultamento de todos os seres vivos da Terra, justificando as repetições morfológicas, representados pelas espécies mães ancestrais baraminológicas, ou como Darwin citava de outros autores, espécies originais, e justificando a pobreza taxonômica, né? Porque se eu tenho toda essa variação vinda de ancestrais básicos, eu justifico então por que tem pobreza taxonômica no registro fóssil, porque tem 250 a 300 mil espécies só, e hoje a gente tem estimativas de termos 9 milhões, 100 milhões. 9 milhões, 100 milhões de espécies. Bom,
como tipos básicos ancestrais morfologicamente estáveis numericamente, justificando limites evolutivos em torno dos padrões morfológicos das mesmas, né? Que aí a evolução acontece, mas ela tem um certo limite, ela se variabiliza em torno de um padrão morfológico e não fora dele, né? E bom, esse lance do paradoxo da estase morfológica, que eu descobri ao escrever o artigo, eu chamava isso antigamente de paleontologia em T. Quem me conhece lembra que eu escrevia muito sobre paleontologia em T, né? Tinha até um artigo lá na minha página, Sandra Gonçalves, o grande diversidade atual em contraste com a pobreza taxonômica no registro fóssil. Então você tem aqui surgimento repentino de formas de vidas fósseis embaixo, quer dizer, a vida já surge pronta, que é mais o foco do artigo do Loning, lá do Eckhard Wolf Loning, Dynamics Genetic. E depois ela fica repetindo aqui nos estratos. Aí quando chega lá no Pleistoceno, ali no final, assim, começando as camadas recentes, né, as camadas que não têm a largura das anteriores, a espessura, os pacotes únicos, que não revelam grande catástrofe assim, aí surge a variabilização. Ou seja, isso é um retrato de que existiu uma vida ancestral pronta, veio uma catástrofe e sepultou todas elas, repetindo elas em estratos geológicos distintos, e o novo planeta detonado variabilizou várias formas que se adaptaram aos novos ambientes que foram surgindo na Terra, essa parte aqui de cima. Então era a paleontologia em T, que era uma tese que eu defendia. E isso jogava por uma questão. Isso aqui, os antigos pais da paleontologia e geologia falavam que era o dilúvio. Mas o dilúvio ele não corresponde a toda a realidade geológica da Terra. O que causou o dilúvio? Né? Só uma chuva não ia corresponder a toda a realidade geológica da Terra. Então aí surgiu a nossa teoria neocatastrofista de impactos, onde uma chuva de asteroides que bateu na Terra, criando dilúvio, criando as bacias sedimentares e sepultando todas as populações da Terra. Aí nós vamos apresentar nesse trabalho mais de 30 perspectivas que sustentam essa hipótese, para que, ou essa teoria, né, dado o fato de ela estar agregada a várias hipóteses, algumas já facilmente demonstradas, e a gente vamos fazer assim, vamos tentar estudar algumas coisas dessa teoria aqui com vocês. Bom, uma das coisas, novidade que eu estou testando agora, que eu acho legal divulgar aqui, é sobre a Lua. Não sei se vocês já repararam na Lua, tem uma pizza, né? Aqui eu apresentei para alguns astrônomos essa pizza, esse triângulo. Tem outras fotos que tem mais ou menos essa forma aqui. E eu falei, como é que essa pizza se formou? Então eu imaginei assim, uma das maneiras de tentar entender isso é que a Lua foi levantando e havia um belt de asteroide aqui, mais ou menos dessa largura, da largura da pizza, na base dela. E na medida que a Lua vai se levantando, se movimentando, bate mais, até bater o belt todo de asteroides. Né? Então seria uma interpretação, tá, do porquê formaria esse triângulo que vocês estão vendo aqui. É uma novidade, é uma
dedução que eu fiz, livre, não conheço quem fez essa dedução também, se já tem, me avise aí, deve estar bem mais madura do que a minha, mas está aí para ser estudado, para ser verificado ângulos. Eu conversei com o meu professor de astronomia e já peguei algumas dicas assim, logicamente que ninguém dá bola para isso aqui, mas eu exponho isso aí na esperança de encontrar contribuições para a gente ver se é verdade ou não, numa boa aqui pela internet, né? Não adianta eu ficar com a teoria na minha cabeça sem compartilhar com quem entende, com especialistas e tentar ver até que ponto isso pode ser verdade ou não. Muito bem, e essa é uma novidade da teoria, uma última novidade da teoria, talvez a menos fundamentada, menos estudada, mas que eu estou repassando ela para vocês. Ah, mas e a datação das crateras? Bom, eu vou apresentar outras situações que mostram que a datação está errada. Tá? Um dos argumentos que eu utilizo eu já utilizei aqui o paradoxo da estase morfológica. Né? Outro argumento que eu utilizo é que existe muita pedra, muita rocha despedaçada na Terra, que demonstra que essas pedras, por estarem pontiagudas, né? Por estarem pontiagudas, a gente vê, você entra aqui no Google, você vai ver muitas cachoeiras, né, com muitas pedras. Eu vou colocar aqui cachoeiras. Né? Aí você coloca cachoeiras, imagens, olha o tanto de pedra despedaçada que você vê. Né? Então você vê muita pedra cortada, aqui, tá vendo? Pedras despedaçadas, tem verdadeiras brocas na terra. Então você vê aqui algumas pedras muito pontudas, olha só, né? Em vários locais. Você vê as cachoeiras em locais de pedras muito quebradiças, né? Bom, o que quer dizer isso? Esse tanto de pedra quebrada que você vê na Terra. Algumas bem pontudinhas, porque com o passar do tempo, as arestas das pedras tendem a sumir. O calor, o frio, a umidade vai desgastando, elas vão ficando arredondadinhas. Né? As mais roliças é porque rolaram junto com a catástrofe. Uma bateu na outra e foi ficando roliça. As que não rolaram ficam em geral pontudas e o tempo vai arredondando as arestas dela, mas só que tem muita pontuda. Tem 4 trilhões de pedras pontudas na Terra, revelando que elas quebraram tem pouco tempo. E tem ainda outros aspectos nas pedras, inclusive aquilo que o índio fala, a palavra itararé, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai ver muita pedra que a água está batendo nela e ela não sofreu desgaste nenhum. E às vezes são águas fortes, cachoeiras fortes, encostas, né? E não existe desgaste proporcional ao tempo de milhões de anos. Tem um desgastezinho michuruco, né? E a pedra está ali em pezinha, bonitinha, às vezes reta, e a água tá que bate, e não fez um desgaste que revelou que a água está batendo ali tem muito tempo. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas não furou. Então, ou se furou, furou pouquinho. Então, a gente começa a enxergar que essas pedras estão ali tem pouco tempo. E se eu tenho 4 trilhões de pedra despedaçada, pontuda, sofrendo impacto sem sofrer desgaste há pouco tempo, eu tenho uma tragédia mundial há pouco tempo no planeta, e isso tem uma certa comunicação com a hipótese da chuva de asteroides. Esse é o raciocínio
que eu tento transmitir no artigo, e tem alguns trabalhos publicados que têm uma direção mais ou menos nesse sentido. Bom, isso é uma outra perspectiva de tentar dar substâncias, né, base para a hipótese da chuva de asteroide. A gente falou da Lua, né? Eu não apresentei esse quadro aqui. A Lua vai levantando, o belt de asteroide vai batendo e forma aquele triângulo. Quando ela começa a bater aqui, né, na pontinha, bate um, forma a ponta do triângulo. E depois vai aumentando. É uma ideia para ser estudada e a gente está divulgando já elas aí. O paradoxo da estase morfológica, tem essa citação aqui que eu acho muito legal, nossa, a que eu acho mais legal. Eu vivo falando desse cara aqui, o Lavoué. Eu acho até que ele foi irônico nessa frase. Ele fala: estudar o conservadorismo morfológico da mesma forma, a longo prazo, é difícil nos sistemas contemporâneos, porque poucas linhagens animais existentes são conhecidas por permanecerem morfologicamente estáticas em relação às escalas de tempo geológico. Então, quer dizer, tudo muda, né? Mas como é que eu consigo estudar conservadorismo morfológico se tudo muda, né? Então eu acho que essa frase dele foi bastante irônica, e ele não foi frontalmente contra a teoria histórica da evolução, porque eu separo, viu, gente? Teoria histórica da evolução é uma coisa e teoria da evolução biológica é outra. Biológica eu concordo, tá certo, tudo muda mesmo. Mas na história não muda, fica repetindo, e essa repetição simula sepultamento de população e não de amostras intercaladas por milhões e milhões de anos. Nós concordamos com Darwin e até vamos até além. Concordamos que a deriva genética, que a seleção natural, que as mutações, né, o sistema imunológico, epigenética, energias que influenciam expressões do crossover, entropia genética, muita coisa vai modificar o ser vivo, né? Tem muitos motores transformistas ou subespeciativos, né? E por eles atuarem de forma onipresente, é que não se admite estase morfológica no registro fóssil, repetição das mesmas formas. De amostra intercalada por milhões de anos, nunca. De uma população, sim. Então, esse modelo aqui, ó, que você tem seres, padrões morfológicos, tipos básicos ancestrais, se repetindo na coluna geológica, mesmo trilobita, mesmo isso, mesmo aquilo, vai repetindo lá, né? E você depois, nas camadas mais recentes, é que a variabilização explode, radia, floresce, mas floresce em torno daquele padrão morfológico, não fora dele, igual o canídeo. Tem um monte de raça de cachorro, mas tudo é canídeo, né? Beleza? Inclusive, isso é confirmado também na 2001, 2000 e pouco, o alemão Scharer e Juncker e mais 10 cientistas alemães fizeram testes de cruzamento de várias espécies diferentes. Então, eles, por exemplo, em plantas com embriões filete, eles fizeram 700 espécies, deu início de embrião. Tritícias deu 300, né? Cariofiláceas 60, Cercopithecus 501, falcões 60 falcões de espécies diferentes cruzaram, os tentilhões 160, fazões 230, equídeos apenas 6, parentes do pintacilgo 140 deram início de embrião, canídeos, mas homem só deu um, só cruza homem com homem. E os evolucionistas já fizeram mais de 1 trilhão, 4 trilhão de tentativas de orangotango com mulher, com chimpanzé, de gorila. Teve um russo aí que ele cansava de tentar cruzar, e não dava nada, não dá nem início de embrião.
Não existe emparelhamento cromossômico. Então eles não são compatíveis, não dão início. E olha só, os outros espécies, beleza, dá tudo, mostrando que o homem é único, por mais que ele tenha semelhança com o chimpanzé, a nível morfológico e a nível genético. Agora, depois se descobriu que, por exemplo, o chimpanzé ele é 80% diferente em proteína, né, que o código genético aqui instrui né, como é que ela vai ser feita, e 80% diferente o chimpanzé do homem. Tem uma publicação aí, acho que é de um japonês, que mostra isso. Mostrando o que já se descobriu em relação ao código genético, que o gene não é simplesmente um gene, ele é uma entidade que ele pode se manifestar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras diferentes. Então, você não tem simplesmente uma semelhança genética parente, coisíssima nenhuma. Né? Lembrando aqui a vocês que eu tive, quando eu não sabia nem o que era DNA, tá? Vou contar rapidamente aqui uma experiência muito interessante que aconteceu na minha vida, quando eu comecei a discutir com ateu e descobri que ateu se baseava na teoria da evolução de Darwin. Eu lembro que um ateu ficou me desafiando sobre um defeito num determinado ponto do DNA causado por um vírus que era igualzinho no mesmo local do DNA do homem causado pelo mesmo vírus. E isso demonstrava, segundo ele, um parentesco antigo, essa semelhança do mesmo defeito no mesmo ponto genético. Eu nem sabia do que ele estava falando, porque eu não sabia nem o que era DNA, nem tinha amigos cientistas, como hoje eu tenho, certa experiênciazinha em ciência. Então, eu só recorri a Deus, eu ajoelhei, Senhor, o cara está ganhando de mim, me desafiando no bate-papo UOL, diante de 30 pessoas, e eu passando vergonha, me salva. E ajoelhei. Diz que quando você ora mais de 20 minutos, e vem pensamentos que não são lógicos dentro de você, isso pode ser a voz de Deus. Quando você confessou seus pecados, está em humildade, está em amor, está buscando a Deus por uma causa justa, e você fica mais de 20 minutos em oração, vem uns pensamentos na sua cabeça que podem ser ou não a voz de Deus. E naquele dia me veio um pensamento de perguntar para o ateu que estava me desafiando, para perguntar para ele, o defeito genético ocorre aleatoriamente ou existem alguns pontos do código genético que o defeito ocorre mais. Eu nem sabia o que eu estava perguntando, porque eu não sabia o que era código genético, fita de DNA, não sabia nada disso. Tinha feito teologia, mas não tinha aprendido sobre esse assunto. Eu formei em teologia em 92, faz muitos anos, né? E o código genético é um estudo, talvez seja um pouco mais recente também. Se popularizou mais recentemente. E teologia não estuda muito isso, estuda história, arqueologia, outras coisas. Bom, aí ele foi e respondeu, você ganhou o debate. Um ateu falar isso é a coisa mais difícil do mundo. E o nome dele era Manuel. Falou, você ganhou o debate. Realmente, esse ponto aqui do defeito vulnerável a dar defeito, a inserção de retrovírus, então não é prova nenhuma ter esse defeito nesse ponto do DNA do homem e do chimpanzé. Né? Se fosse uma inserção em local aleatório, local assim que não é muito manjado por dar defeito, aí seria uma prova, mas uma evidência forte, né? Porque em ciência não tem prova, tem evidências, melhor inferência, como explica o Dr. Marcos Eberle. Né? No Fomos Planejados, um livro maravilhoso aí de um cientista que é um dos maiores do mundo e está aí defendendo as mesmas coisas que a gente. Então,
Daí eu ganhei o debate, sem saber o que era DNA de um cara que entendia muito genial, um cientista, ateu e tal. Eu estou contando aqui para vocês o que aconteceu, mostrando que Deus está na ciência, a religião e ciência se misturam sim, não é essa palhaçada de ciência é uma coisa, religião é outra, uma ova. Verdade é uma só. Você tem várias perspectivas para ver a mesma verdade. Então, por exemplo, você está escrito no Evangelho lá, ama teu próximo. Aí está escrito no estudo científico, quando você tem gratidão, amor, você produz dopamina, serotonina, endorfina, e isso ajuda muito a saúde sua e das pessoas que você se relaciona. Mas tudo é uma verdade só, que o amor é bom, mas visto pela perspectiva bioquímica, neurológica, neurobioquímica, né? E visto pela perspectiva do Evangelho, da revelação, etc. Então, as verdades, elas tendem a se harmonizar uma com a outra, a se comunicar entre si. Como você vê um quadro no escuro, e um pega um pedaço, outro pega outro pedaço, e depois junta aquelas partes, né? E cada um pegou um pedaço da verdade, mas esses pedaços eles têm a característica de ser peças de um quebra-cabeça. Eles vão se juntando, né? E quando se faz a careação, quando se faz a investigação, a gente vê muito isso facilmente. Então, religião, ciência, tudo tem a ver com tudo. De alguma maneira, a gente pode enxergar o homem pela perspectiva revelacional, pela perspectiva filosófica, pela perspectiva científica. E quando a gente harmoniza essas perspectivas, a gente tem uma aproximação de que a gente está falando uma língua verdadeira, tanto por todos os lados, por todas as perspectivas, por todas as opiniões. Isso é muito gostoso, que é o descobrimento, ou pelo menos a aproximação da verdade. Ok? Muita coisa está em disputa, outras coisas não estão em disputa na ciência com a religião, mas a gente vai estudando, tanto ciência quanto religião, para ver onde uma tem que ceder, outra tem que ceder, e a gente tentar achar o que é bom senso para a gente poder pensar saudavelmente. Muito bem. Bom, uma outra perspectiva que eu apresento para vocês que dão sustentação à teoria neocatastrofista de impactos é exatamente a separação continental. Então, eu vou entrar aqui no Google Earth, a gente vai ver, por exemplo, a África e a América. Né? A gente está aqui. Então, essa separação, esse rachado que tem aqui, ela rachou e depois separou a África para lá, a América para cá. E as duas se encaixam ali. Como tudo aqui se encaixa na teoria da deriva continental. Os continentes se encaixavam, mas alguma coisa esticou e formou uma camada de crosta marinha, empurrando a crosta continental aqui nesse continente, a crosta continental. O que está sustentando esse continente também é outra crosta continental. E aqui se formou uma crosta marinha, empurra ela para lá, empurra ela para cá. O início dessa rachadura, quando esses dois continentes estavam juntos, eu apresento como um dos suportes também para dar base para a teoria neocatastrofista de impactos. Porque o início disso aqui foi extremamente violento, segundo a opinião de geólogos muito respeitáveis que eu consultei. Não vou citar o nome, porque a patrulha darwinista vai encher o saco deles. Então eu vou só citar que eles são muito respeitáveis, tem fator H relevante. Então o cientista, para ser relevante, ele tem que estar sendo citado no resto do mundo. E quanto mais ele é citado em outras revistas científicas, maior é o fator H dele. Então o cientista não basta ter PhD, doutorado, tal, ele tem que ser citado.
Então, um cientista bom aí, ele vai ter uma citação aí de um fator H, Scopus, acima de 20, em torno de 20, 25. Quando ele é fator H 50, igual o Dr. ele é uma sumidade, né? Quando ele tem 106, igual o Dr. Crabtree, é o autor do Frágil Intelecto, né? O cara é uma supra-sumidade, é uma coisa de louco. Né? O Sanford também, fator H 29, a entropia genética também, o cara é muito respeitado. Né? O chão treme na ciência quando esses caras pisam. Agora, fator de relevância 10, 15, 20 é também boas pessoas para a gente poder consultar, são autoridades em termos de publicação. Não quer dizer que aquele cara que não tem fator H nenhum não presta, não. Todo mundo tem a sua serventia, até eu. Né? Mas a gente vai avaliando assim, as pessoas em relação à inovação científica que elas vão apresentando e a capacidade que elas têm de ligar uma coisa com outra e ir descobrindo mais, avançando na ciência, né? Para a ciência não ficar sendo um palco de papagaios repetindo o que já foi descoberto, que é o que acontece muito, que muita gente é muito citada porque eles também citou o outro, aí fica aquela troca de favores, né? de maricas, então ninguém arrisca falar nada novo para não se queimar, e fala só o que já foi falado, aí a ciência vira um dogma e não uma ciência, isso tem acontecido também. Mas quando o cara arrisca bem, mostra bem, a ciência avança. Então, voltando ao assunto aqui. Foi rachado quando os continentes estavam juntos e a crosta continental, que sustenta aqui o nosso continente e o continente africano, estava junto. Essa crosta continental ela tem em média de 70 quilômetros de espessura. Né, 70 km de espessura aqui embaixo, aqui, sustentando nós. Já essa crosta aqui no meio, crosta marinha, tem 10, 20 km de espessura no máximo. Tá? Ela é fininha em relação a essa. Aí vem aquela pergunta, para rachar violentamente como foi, como é que eu sei que foi violento? Uma das evidências é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um calombo aqui, ó, porque primeiro você tem essa linha da costa. Esse azulzinho claro aqui é chamado plataforma continental. Ele pertence à crosta continental e à plataforma. Quando acaba esse azulzinho, o mar afunda, é chamado talute, né? Aqui vai afundando 4.000 quilômetros às vezes, tal, e vai para o mar abissal. Né? E essa plataforma está aqui acompanhando retilineamente, tampa a África, né? Essa borda azulzinha aqui, tá vendo? Tem quilômetros de largura, em alguns lugares tem mais, igual aqui. Mas ela está, vamos dizer assim, com uma certa topografia extremamente violenta em termos ígneos. Como é que eu sei disso? Formação de geólogos, muito bem respeitados. O Rio de Janeiro é um calombo dessa plataforma azulzinha aqui. Ele deu uma calombada aqui, soergueu, e aí apareceu o Pão de Açúcar, Corcovado, Pedra da Gávea, que as pedras de petróleo, tudo veio para cima aqui. Por que calombou? É um mistério ainda. Eu suponho que seja uma queda de asteroide aqui na bacia de Guanabara, mas isso não é nada oficial, é só uma suposição minha. E eu trazer os trens pra morrer. Tá gravando. Aí é um calombo aqui. Aí esse calombo ele vai demonstrar que existe milhares de Rio de Janeiro aqui, de topografias semelhantes ao Rio de Janeiro, que é topografias
infernais, ou seja, houve uma manifestação vulcânica gigantesca, que foi por ocasião dessa rachadura aqui, quando rachou a crosta continental para poder separar os dois continentes. Então, que força imensa que rachou essa crosta continental. Aí é outra questão que aponta para a chuva de asteroides, porque você rachar um granito de 80 quilômetros de espessura tem que ter muita marretada, muita marretada. Então, quando a gente vê, né, os filmes relacionados à deriva continental, que eles falam que essa separação durou aí milhões de anos, eu não vejo que durou milhões de anos, não. Na nossa hipótese, bateu muito asteroide aqui e foi fragmentando os continentes e iniciando, então, a movimentação tectônica de convecção, empurrando os continentes para lá e para cá. Mas esse início dessa separação foi extremamente violento, né? Foi extremamente violento e não foi algo assim gradual como o pessoal defende na minha hipótese, tá? Muito bem, mas aí vem aquela questão da datação, né? A datação, ela sempre vai estar porque eu estou ignorando completamente as datas, os milhões de anos, e etc, etc. Né? Então, eu vou falar alguma coisa sobre essas datações aqui desse trabalho, que é o primeiro link aí de vocês, né? E aqui você vai ver como que a datação pode ser derrubada até mesmo dentro da perspectiva nuclear. A gente derruba a datação de diversas maneiras, e aqui é um capítulo Decaimento radioativo produzindo bilhões de anos em 30 minutos. Eu cito aqui uma patente onde o doutor fala assim: de modo geral, a comunidade científica acredita que a taxa de decaimento do núcleo radioativo é imutável. No entanto, é possível alterar a taxa de decaimento alterando o ambiente do emissor. É possível alterar a taxa de decaimento, isso é uma patente. Entendeu? Você publica, depois você defende patente. Desta forma, a taxa de decaimento da radioatividade dos materiais é grandemente acelerada. Os materiais são assim descontaminados a uma velocidade muito mais rápida do que o normal. O estímulo pode ser aplicado aos materiais radioativos, colocando esses materiais dentro da esfera ou terminal de um gerador de Van de Graaff, onde eles são submetidos ao potencial elétrico do gerador, como na faixa de 50 kV a 500 kV. Ou seja, usando esse aparato aqui de 50 a 500 kV, em 30 minutos, eu acelero o decaimento radioativo. Ora, quantos kilovolts, megavolts produziu a queda de um bolo de asteroide ao bater na Terra? E se eu tenho uma chuva de asteroides, eu tenho uma eletrificação gigantesca, eu tenho formação de plasma, eu tenho, vamos dizer assim, todo o ambiente necessário para aumentar a taxa de decaimento radioativo do núcleo. É isso que eu vou defender aqui nesse capítulo. Né? Inclusive o meu filho falou: pai, se isso for verdade, então quanto maior o diâmetro da cratera, maior a idade. A gente pegou 200 crateras de asteroides do database, botou lá idade e diâmetro e realmente deu essa linha de tendência, mostrando que quanto maior a cratera, costuma ser maior a idade, tanto na Terra quanto na Lua.
Tem outras explicações para esse fato, essa linha de tendência, mas aqui é uma delas, tá? Então, aí eu apresentei apenas três observações, mas aqui vão ver mais ou menos 30 observações que tentam dar sustentação. Eu apresentei 3 ou 4, né, aqui nesse vídeo, pequeno vídeo, mas tem mais de 30 observações que a gente está juntando no trabalho. Pedimos o apoio, a contribuição, a crítica, a refutação de todos aqueles que nos assistem para que a gente possa ir melhorando o artigo. E estou convidando aí novos autores, físicos, astrônomos, geólogos, todos para que possam contribuir com esse artigo e a gente possa publicar aí essa nova teoria ou não, dependendo do que a gente for descobrindo aí, tá bom? Um grande abraço a você que suportou ficar me assistindo esse tempo todo aí. É a primeira vez que eu faço um vídeo nesse sistema e eu não sei como eu vou desligar, mas eu vou descobrir aqui agora. Achei 46 minutos. Não, falei pra caramba. Um abraço, gente. Inscreva no nosso